Muito bem, pessoal. A especialidade de vírus dos desbravadores tem alguns requisitos básicos, tá? E nós vamos passar aqui rapidamente esses requisitos junto com vocês, tá certo? Então, olha só o primeiro requisito. O que significa a palavra vírus? Explique por que há uma controvérsia se é um ser vivo verdadeiro ou não. Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens de célula. Então, aqui ó, tem uma célula animal, aqui uma célula bacteriana, e aqui tem um desenho simbolizando um vírus. Repara que a célula animal, ela tem diversas estruturas internamente, tá? Então, uma célula animal e uma célula vegetal também é uma célula bem complexa, tá? Cada estrutura dessa tem uma função, é como se fosse cada estrutura dessa uma pequena fábrica dentro da célula. Cada uma delas responsável por fabricar alguma coisa. Na célula bacteriana também tem, olha, algumas estruturas internas, mas o vírus, ele não tem essas estruturas internas, tá? Então, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? O vírus, para ele conseguir se multiplicar, para ele conseguir se reproduzir, ele tem que invadir uma célula verdadeira, ele tem que invadir uma célula complexa. E o vírus, ele, com o material genético dele, ele meio que engana a célula. E a célula agora começa a fabricar novos vírus. Então, esse nome vírus, ele vem do latim, e que significa justamente veneno ou toxina. No passado, não se sabia ao certo o que era aquilo que causava doença nas pessoas. Então, só depois com o descobrimento dos microscópios, só depois que a ciência foi se desenvolvendo, aí que eles foram perceber que era uma partícula extremamente pequena que causava essas doenças. E perceberam que essa partícula, ela não tinha uma célula verdadeira. Tá? Vou passar agora aqui para o próximo slide. A segunda pergunta fala assim: cite as características distintivas dos vírus e por que eles não são incluídos em nenhum reino. Parte dessa resposta a gente já falou na questão anterior, tá? Então, o vírus, como ele não é um ser vivo verdadeiro, ele não é incluído em nenhum reino animal, nem vegetal, tá? Por quê? Porque, primeiro, ele não é uma célula complexa, tá? Então, ele é acelular. O vírus, ele é basicamente constituído de proteínas e material genético, tá? Esse material genético pode ser DNA, pode ser RNA, tá? E, repara só, dentro do vírus, a gente não vai encontrar DNA e RNA junto, esses dois materiais genéticos juntos, tá? Ou ele vai ser de DNA, ou ele vai ser de RNA, tá? Os vírus são parasitas de células. Isso é uma característica dos vírus, tá? Todo vírus é parasita. Todo vírus, ele precisa invadir uma célula verdadeira para se multiplicar, tá? O vírus, ele não possui metabolismo próprio. O que significa isso? Como ele não tem uma maquinaria celular, como ele não tem como fabricar as suas próprias proteínas, então, quando ele invade a célula hospedeira, quando ele invade uma outra célula, ele utiliza do metabolismo, do trabalho celular da célula hospedeira. Tá? Os vírus são considerados também agentes infecciosos, eles causam infecções e doenças. Tá? E os vírus podem sofrer muitas mutações. Então, essa é uma grande característica de algumas doenças virais que ainda não tem vacina, tá? E quando o vírus ele está fora da célula, ele é chamado de vírion,
tá? E quando o vírus está fora da célula, ele não tem a capacidade de causar infecção, tá? Quando o vírus está fora da célula, ele tem aí um certo tempo de sobrevivência, tá? Então, alguns vírus, eles podem ser degradados se ficarem muito tempo fora da célula, tá? Vou passar agora aqui para o meu próximo slide, para a próxima pergunta do requisito. Eu quero saber se os barbadores estão anotando, hein? Depois aí vai ter uma provinha que vocês vão fazer para poder receber a especialidade de vírus. Muito bem. Olha só essa próxima questão, esse próximo requisito. Cite algumas características morfológicas, cite algumas formas morfológicas de vírus e dê exemplo de cada uma delas. Repara só nesses desenhos aqui da apresentação. Então, existe vírus que tem um formato icosaédrico. O que é esse formato icosaédrico? Repara aqui, olha, que forma uma espécie de um lado triangular. Então, o vírus icosaédrico, ele tem vários lados que são triangulares, formam vários triângulos à lateral desse vírus, né? Então, por exemplo, o vírus do HPV, uma doença infecciosa, o HPV, ele é um vírus icosaédrico, tá? O vírus da herpes também é um vírus icosaédrico, só que, olha só, mais externamente, ele possui um envelope, tá? Ele possui um envelope. Então, olha só, como eu citei lá no slide anterior, as características básicas do vírus, olha só, aqui dentro está mostrando o material genético do vírus, tá? E aqui mais externamente tem a estrutura de proteína chamada de capsídeo. Quando a gente observa nesse outro vírus aqui de baixo, também a gente vê o material genético aqui dentro, simbolizado aqui nesse desenho por essas voltinhas aqui. E aqui, olha, tem o capsídeo de proteína. E no caso dos vírus envelopados, ele tem mais uma proteção externa aqui, chamado de envelope. Tá? Então, os vírus icosaédricos podem ser envelopados ou não envelopados. Tá? Então, o exemplo do não envelopado tem o HPV, e o exemplo do envelopado tem aqui o vírus da herpes. Tá? Existe também um vírus que tem um formato helicoidal de tubo, parece um grande tubo. Tá? Então, reparem aqui, olha, onde tem o capsídeo desse vírus aqui, um vírus que infecta a planta, por exemplo, ele forma como se fosse um tubo de proteínas, formando aqui esse capsídeo. E mais internamente aqui tem o material genético dele. Tá? E tem vírus helicoidais também, que são envelopados. Tá? Aqui, por exemplo, o vírus do ebola. Tá? Então, tem o capsídeo e tem o envelope. Agora, tem vírus que não tem um formato muito específico. É um formato extremamente complexo. Nessa imagem, eu venho mostrando aqui para vocês um vírus que ataca bactéria, né? Que é um bacteriófago. Ele parece até uma nave espacial, olha só. Ele tem aqui em cima uma estrutura icosaédrica, mas também tem uma estrutura helicoidal, e aqui, olha, tem proteínas que formam uma espécie de perninhas, né? Parece perninhas, mas essa estrutura permite justamente esse vírus de bactéria se fixar na bactéria. Tá? Repare, eu falei vírus de bactéria, falei vírus de planta. Então, tem vírus que vai infectar os diversos seres vivos da natureza. Tá certo? Dá uma olhada agora nessa foto aqui. E olha só essa pergunta. Explique a importância das vacinas e como que elas combatem os vírus, como que elas funcionam. Você já tomou vacina alguma vez? Eu acredito que já. Né? Talvez uma vacina via oral, né? O tal do Zé Gotinha,
ou talvez você usou uma vacina à base de injeção, tá? Muitas pessoas têm aqui no braço uma cicatriz de uma vacina que recebeu ainda quando era criança. Então, as vacinas são importantíssimas na nossa vida. As vacinas nos ajudam a evitar as doenças. Então, o que tem a ver essa imagem e o que tem a ver essa vaquinha aí? Eu vou contar rapidamente para vocês a história de um médico chamado Edward Jenner. E esse médico, Edward Jenner, ele ficou muito intrigado quando viu que algumas pessoas que estavam ordenhando vacas não ficavam doentes com uma doença muito terrível da época, que chamava varíola. Então, eu estou falando aí mais ou menos no ano de 1780, 1790, uma doença muito terrível, varíola, matava muita gente. E essa doença varíola, ela causava assim na pele várias bolhas na pele. E o que acontece? As vacas também tinham uma espécie de doença chamada varíola, mas era um pouquinho diferente da varíola humana. Só que as pessoas que trabalhavam com as vacas, que ordenhavam as vacas, elas também contraíam, de forma meio fraquinha, essa doença da varíola bovina. E não pegava a varíola humana. Então, esse médico achou aquilo muito interessante. Aí ele fez o seguinte, pegou um garoto, olha a sua foto aí, pegou um garoto, falou assim, vem cá, garoto, vou fazer um teste aqui com você. Olha só como foi o teste. Ele pegou pus de umas feridas e ele esfregou o garoto, ele fez umas perfurações na pele do garoto e esfregou esse pus. Olha só, qual que era o objetivo desse médico Edward Jenner? Ele queria propor o seguinte, bem, se essas pessoas que estão ordenhando as vacas conseguem evitar doença, eu quero então fazer com que outras pessoas também não peguem a varíola. Então, quando ele pegou esse pus e passou nesse menino, fez uma feridinha no menino e passou esse pus da varíola bovina, ele queria deixar esse menino resistente contra a varíola humana. E ele pegou esse garoto e falou assim, agora vamos lá me ajudar, indo no hospital onde tem um monte de pessoa com a varíola humana. E aí, o que aconteceu com esse garoto? Esse garoto, ele não pegou a varíola humana. Então, esse médico, Edward Jenner, ele conseguiu mostrar com esse experimento, um experimento até um pouco controverso, né, para os dias de hoje, mas ele conseguiu mostrar que era possível evitar a varíola humana. Então, o nome vacina, ele vem de vacínia, ou vem de origem das vacas. Tá? Muito curioso, né, esse nome da vacina. Então, as vacinas, elas funcionam da seguinte forma. Hoje em dia, primeiramente, como é que se fabrica uma vacina? Você vai precisar, então, de um laboratório que produza isso para a gente. E como que eles vão produzir isso para a gente? Então, eles vão ter que produzir em laboratório o vírus, tá? Então eles vão ter lá como reproduzir esses vírus em grande escala, e eles vão agora ou destruir o vírus ou deixar ele não infeccioso, tá? Ou seja, a vacina é feita de parte do vírus ou do vírus atenuado, tá? O que significa o vírus atenuado? Significa que ele não causa mais a doença. Então, a vacina, repara, ela não é um veneno. A vacina, ela vai nos ajudar a evitar doenças. E ela ajuda a evitar doenças de que forma? Olha só essa imagem, quando a gente recebe aqui, olha, a vacina, quando a vacina ela é aplicada, o nosso corpo, ele não quer saber se isso aqui é um vírus ativo ou não. As células do nosso corpo,
eles vão combater essas partículas que são estranhas. Então, o corpo entende que aquilo que foi injetado é algo estranho. E ele começa a fazer o quê? Ele começa agora a atacar essas partículas estranhas. Só que, quando as nossas células fazem isso, elas vão produzir proteínas chamadas de anticorpos. E esses anticorpos são verdadeiros soldados. E esses verdadeiros soldados agora são produzidos em grande quantidade. E para quê? Para que, na hora que você tiver contato com o vírus de verdade, aquele vírus causador da doença, o seu corpo vai estar preparado, ele já vai ter soldados, e aí você não pega a doença. Então, repara, aqui no Brasil, desde aí do final da década de 70, anos 80 e 90, uma grande campanha de vacinação foi feita. Tá? E o Brasil, ele é referência mundial nas vacinações em massa, ou seja, muitas doenças foram evitadas a partir da vacinação, tá? E essa vacina, quando é aplicada, ela consegue evitar essas doenças. Vamos olhar agora o próximo requisito. O quinto requisito fala assim: descreva as formas de reprodução viral e como pode ocorrer a diferenciação genética que promove as mutações e resistência viral. Nossa, essa pergunta é grande, hein? Mas vamos lá? Acredito que vocês vão conseguir compreender aqui junto comigo. Repare que aqui tem uma pequena animaçãozinha mostrando o vírus entrando aqui numa célula, enganando a célula, e a célula está fazendo o quê? Fabricando novos vírus. E esses novos vírus acabam saindo da célula e enganando novas células. Então, repara que se a pessoa não toma vacina, ou se ainda é uma doença que não tem vacina, quando você entra em contato com alguém que está doente, ou às vezes nem tem sintomas ainda, mas já está transmitindo o vírus, quando o vírus entra no seu corpo, ele vai invadir as células desta forma, infectando a célula hospedeira, enganando a célula hospedeira, para a célula hospedeira fabricar novos vírus. E isso ele começa agora a infectar várias outras células, e por isso que a gente fica doente. Dá uma olhada agora aqui, que existe 2 ciclos do vírus, no que diz respeito à sua multiplicação. Existe um chamado ciclo lítico, e existe também o ciclo lisogênico. O que vem a ser o ciclo lítico e o que vem a ser o ciclo lisogênico? Vamos olhar essa animação e tentar entender aqui. Olha. Vamos prestar atenção primeiro aqui no ciclo lítico. No ciclo lítico, quando o vírus ele infecta a célula hospedeira começa a fabricar vários novos vírus, e esses vírus acabam saindo da célula hospedeira e pode até matar a célula hospedeira. E esses vírus, quando acabam saindo, eles vão infectar várias outras células. Só que também existe um outro ciclo, o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico é mais ou menos o seguinte: a célula ela foi infectada pelo vírus. E o vírus, ele não está sendo reproduzido na célula hospedeira. A célula tem a capacidade de divisão, e ela vai se dividindo, e quem está sendo transmitido para as outras células novas? Repara só aqui, olha, o DNA do vírus, tá certo? Então, quando a célula está se dividindo, também carrega, olha só, o DNA do vírus, carrega o material genético do vírus. Então, repara que o ciclo lítico e o ciclo lisogênico têm diferenças. No ciclo lítico, a produção de vírus é extremamente intensa. No ciclo lítico, a célula está se rompendo e vários vírus estão saindo da célula para infectar novas células. No caso do ciclo lisogênico, esse DNA viral, ele fica
guardado na célula hospedeira. Mas repara, em determinado momento, esse DNA viral ele pode estar ativo. E ele pode sair do ciclo lisogênico e entrar no ciclo lítico. Tá? Então, em algumas situações, o vírus ele pode ficar tanto no ciclo lítico quanto no ciclo lisogênico. Vamos olhar agora a próxima pergunta, o próximo requisito. Alguma doença viral já foi erradicada? Por que é tão difícil o tratamento de doenças virais? Então, a varíola é um exemplo de uma doença viral que foi erradicada. Tá? Eu citei lá na história do Edward Jenner. Então, aqui tem uma foto que mostra as bolhas e as feridas de uma pessoa infectada com a varíola, uma doença muito terrível. Tá? E a vacina da varíola, ela foi extremamente utilizada no Brasil e em diversos países do mundo. Então, ela foi erradicada do mundo. A varíola ela não existe mais como doença no mundo inteiro. No Brasil, desde o ano 1973, ela foi considerada erradicada. Na Inglaterra, em 1778, e a Organização Mundial da Saúde, ela declarou extinta no ano de 1980. Então, grande parte desse sucesso foi justamente da vacinação. Então, hoje em dia, as pessoas não são mais vacinadas contra a varíola, porque ela desapareceu. Agora acontece o seguinte, será que essa doença varíola, ela pode voltar um dia? O que vocês acham? Ela pode sim. Pode voltar de que forma? Repare que a gente tem muitas coisas que foram cobertas por gelo. Muitos animais que foram cobertos por gelo. Tá? Tem países que são extremamente gelados, tem neve. E neve que é quase perpétua. Tá? Acontece que com o derretimento de geleiras, esses vírus podem voltar à tona. Tá certo? Outra situação também é que alguns laboratórios do mundo, poucos, ainda guardam esses vírus. E eles precisam guardar de forma assim, com muito cuidado, para esses vírus não voltar novamente. Eles guardam para poder estudar sobre o vírus. Tá? Agora, o que é importante você saber disso? Que a vacinação ela é extremamente importante. Uma outra doença que ela foi erradicada do Brasil é a paralisia infantil, também chamada de poliomielite. Essa doença, ela causa um encurtamento das pernas, dos braços da criança, tá? Principalmente aí das pernas. E era uma doença muito terrível, porque a criança não podia mais agora brincar, né? Porque ela não podia correr, ela tinha que usar muletas. Então, hoje em dia, ela foi uma doença que acabou no Brasil. Por quê? Porque houve uma grande campanha do Zé Gotinha, uma vacinação por via oral, e as crianças sempre eram levadas no posto de saúde e recebiam essas gotinhas. E nessa gotinha é justamente a vacina. Então, uma vacina barata, uma vacina que não causava dor. Eu acredito aí, olha, que muita gente já tomou o Zé Gotinha. Muita gente já se vacinou contra a paralisia infantil. E por isso que no Brasil não se tem mais história de casos de paralisia infantil. Agora, repare o seguinte, será que no mundo a poliomielite já foi erradicada? Não. Infelizmente, ainda tem muitos países que ainda existe essa doença. Tá? E essa doença pode voltar para o Brasil? Pode. Pode voltar para o Brasil, justamente porque se tem alguns pais que não acreditam que a vacina funciona e não vacina seu filho, se chega algum imigrante carregando esse vírus, essa doença pode voltar aqui no Brasil.
E isso foi o caso, principalmente, do sarampo. O sarampo é uma doença que ela é evitável com a vacinação. E a vacina contra o sarampo é distribuída gratuitamente também no posto de saúde, assim como diversas outras vacinas virais. E repara só, muita gente estava deixando de vacinar seus filhos. E se a gente for lembrar aí, nesses últimos 2 anos agora, muitos imigrantes venezuelanos estavam vindo aqui para o Brasil. E na Venezuela ainda tinham muitos casos de sarampo. Tá? Então, começou a aparecer novamente pessoas aqui no Brasil a ter sarampo. Então, existe uma grande probabilidade dos imigrantes que não foram vacinados quando crianças, esses imigrantes vieram doentes com o sarampo e acabaram espalhando essa doença aqui de novo no Brasil. Então, repara, a vacinação ela é extremamente importante. Não quer dizer que, não está tendo mais casos de sarampo, não vou lá vacinar meu filho. Não pode ser assim. Tem que continuar vacinando certinho. Tá? E olha só, falando do sarampo, tem aqui o requisito número 7. Diferencie as seguintes doenças exantemáticas. Primeiro, o que são exantemas? Exantemas são doenças de pele que causam uma espécie de relevo assim na pele, tá? Então, são erupções, irritação na pele, e ela fica assim, às vezes, bem espalhada, tá? Então, no caso do sarampo, são várias manchas na pele, tá? De forma avermelhada. E o sarampo é causado por esse vírus aqui, ó, Mealis morbillivirus, tá? E o sarampo, ele causa tosse, ele causa febre, irritação nos olhos, o nariz escorrendo, tem um mal-estar intenso e principalmente manchas vermelhas na pele. Então, a criança, principalmente, fica toda tristinha, né? Às vezes com sintomas que parecem um pouco de um resfriado, de uma gripe, mas, olha só, tem manchas vermelhas na pele. Tá? Então, indicação de sintomas que ela está com sarampo. Uma outra doença exantemática, que a especialidade pede para a gente falar, é da rubéola. A rubéola também tem essas manchas vermelhas na pele, só que, olha só, ela não tem congestão nasal, tá? Então, uma outra característica também dessa doença da rubéola é que aqui, olha, bem na região do pescoço, existe um nódulo, que a gente chama de gânglio linfático, que fica bem inchadinho, tá? Todos têm esse gânglio linfático. E quando a pessoa está com a doença, ele fica bem inchadinho, tá? Então, a rubéola também é uma doença viral, é causada por outro vírus, chamado rubéola vírus, e repara que, apesar das manchas serem parecidas com o sarampo, os sintomas são um pouquinho diferentes, tá certo? Nesse caso, não tem uma congestão nasal, tá? Apesar de ter, às vezes, em alguns casos, coriza. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra doença exantemática que é muito comum. Existe vacina, só que ela não é distribuída na rede pública, tá? E é a catapora. A catapora é causada por um vírus chamado varicela zoster. E esse vírus, varicela zoster, além de causar a catapora, também causa uma outra doença chamada de cobreiro. Então, a catapora é uma doença viral que causa essas bolhas na pele, né, e coça muito, a criança enfia a unha e começa a coçar e acaba juntando pus. Então, assim, é uma doença que é de fácil tratamento, tá? Mas se não for bem tratada, pode causar outras infecções secundárias, tá certo? E mesmo tendo vacina, mas sendo paga, alguns pais não pagam, e alguns pais não vacinam a criança contra a catapora.
Dá para tratar em casa sem vacina nenhuma? Dá para tratar em casa. Agora tem que ter muito cuidado e muita higiene com essas feridinhas. Por quê? Porque se não tiver muita higiene com essas feridinhas, infecções bacterianas pode causar pus em todas essas bolhas. E aí a situação pode ser extremamente perigosa. Tá? A catapora, quando ela é bem tratada, em torno aí de 5 a 15 dias, ela já desaparece. Tá? Mas se ela não é tratada, se ela não é bem cuidada, pode levar, inclusive, a internações, para poder tratar das feridas. E o que vem a ser o cobreiro? As pessoas, quando têm catapora, ela não pega mais catapora. A pessoa, quando ela tem sarampo, ela não pega mais sarampo. A pessoa, quando ela pega rubéola, ela não tem mais rubéola. Algumas doenças virais a gente tem só uma vez na vida e depois não tem mais. Por quê? Porque o nosso corpo aprendeu a se defender contra esse vírus. Tá? No caso da catapora também. Se você pegou uma vez essa doença, você não pega mais essa doença. Mas esse vírus, em algumas pessoas, ele pode ficar guardado, principalmente em células nervosas, na região da coluna. Tá? E essas células nervosas podem guardar esses vírus. E aí acontece. Em alguns casos, esse vírus pode voltar a manifestar. E aí ele volta numa forma de uma outra doença, que é chamada de cobreiro. O cobreiro ele aparece, geralmente, com uma faixa nas costas ou na lateral do corpo, e com várias bolhas concentradas, formando uma espécie de faixa, uma única região. Tá? Então, o cobreiro, ele tem essa característica. A catapora é mais espalhada pelo corpo, o cobreiro é mais localizado numa única região. Tá? E o tratamento é muito parecido com o da catapora. Tá? Vamos passar ao próximo requisito? O próximo requisito, o requisito número 8, vocês vão fazer um trabalho. Vocês vão pesquisar 3 doenças virais. Então, lá no requisito tem as doenças que vocês vão pesquisar, que é a raiva, herpes, a AIDS, a cachumba, a poliomielite, meningite, hepatite e dengue. Tá? Então, olha, você vai escolher três dessas doenças, não precisa fazer pesquisa de todas elas, tá? E vocês vão descrever a forma de contágio, os sintomas e a prevenção. Só que não vale ficar copiando e colando, hein? Não vale pegar requisito pronto da internet. E pega de fontes confiáveis, tá? Tem aqui o site do Ministério da Saúde, que lá tem a explicação de todos esses, de tudo que foi pedido no requisito, tá? Forma de contágio, sintoma e prevenção. Tá certo? Então, aí vocês vão fazer essa pesquisa e vão enviar aí para os coordenadores, tá certo? Já estamos finalizando, estamos aqui no requisito número 9, diferencie gripe e resfriado. E isso é uma dúvida muito grande, tá? Todo mundo confunde gripe e resfriado. Primeiramente, são vírus diferentes, tá? O vírus da gripe, o principal causador é o vírus influenza, tá? É o vírus influenza. E do resfriado, o vírus é chamado de rinovírus. Então, são vírus diferentes. Os sintomas podem ser parecidos, só que, olha só, resfriado geralmente não dá febre, tá? Resfriado geralmente não tem febre. E já a gripe, geralmente acompanhado de febre, com calafrios, tremores, dor muscular, a tosse. Então, o vírus da gripe, ele é bem mais severo do que o vírus do resfriado. Agora, uma coisa que acontece
é que quando você vai no hospital, quando você vai no posto de saúde, você é diagnosticado com uma virose. Os médicos, às vezes, eles não vão ter tempo para poder levar um exame para o laboratório e voltar ao resultado para saber se você teve um resfriado ou uma gripe, né? Então, ele vai tratar com uma virose, e essa virose significa que, pelos sintomas, tem indicativo de ser gripe, ou pelos sintomas, tem indicativo para ser resfriado. E repara agora uma coisa que eu vou falar para vocês. Os remédios que eles recomendam, antibiótico ou antitérmico, não são para matar o vírus do resfriado, para matar o vírus da gripe. São as próprias células do nosso corpo que vão combater esses vírus. Mas para que então que eles recomendam esses remédios? Antibióticos e antitérmicos. São para ajudar o nosso corpo contra outros agentes infecciosos. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma infecção viral e junto uma infecção bacteriana. Ou seja, a nossa garganta às vezes fica inchada e tem até pus na garganta. Tá? Tosse com catarro e febre. Isso significa que numa doença, não necessariamente apenas um agente infeccioso, não necessariamente é só aquele vírus que está causando a doença, e sim outros agentes infecciosos, como outras bactérias podem estar agindo ali e estar causando também todo aquele quadro da doença. Então, por isso que, em alguns casos, o médico identifica a necessidade de usar um antibiótico, mas nem todas as vezes há necessidade de usar um antibiótico. Por isso que quem tem que recomendar a medicação é o médico, que é treinado para poder avaliar se você tem ou não que usar determinados medicamentos. Tá certo? Então, antibiótico é para matar bactéria. Tá? E para que serve, então, os outros medicamentos? Por exemplo, o antitermal, como dipirona, né, ou paracetamol, é justamente para poder diminuir o mal-estar que o nosso corpo tem quando ele está com a infecção viral. Tá? Para diminuir a febre, por exemplo, para diminuir as dores. Tá? Mas a gente precisa fortalecer o nosso corpo e as próprias células do nosso corpo é que vai combater, então, tanto o vírus da gripe quanto o vírus do resfriado. Agora, não existe nenhum tipo de medicamento que combate o vírus? Existe sim. Então, em casos extremamente mais graves, existem medicamentos retrovirais e aí eles vão combater diretamente os vírus, tá? Mas esses são casos muito mais graves, tá? O vírus da influenza é o que causa a gripe, tá? E uma grande característica deles é que é um vírus que sofre muita mutação. Repara, existe vacina contra a gripe? Existe. Só que todo ano existe a campanha de vacinação da gripe e todo ano essa vacinação ela é de novo espalhada para a população. O que significa? Que é importante a gente tomar vacina contra a gripe todo ano, principalmente os grupos que são indicados na campanha. Sabe por quê? Porque esse vírus ele muda. Então, os cientistas eles ficam monitorando essa mutação do vírus, essa mudança do vírus. Tem vírus que não sofrem mutação, mas tem vírus que sofrem mutação. E quando ele tem mutação, ele muda o jeito dele ser. E aí o nosso corpo não reconhece mais. Tá? Se ele muda o jeito dele ser, ele fica um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente, as células do nosso corpo não reconhecem mais como um agente causador de doença. E é por isso que as pessoas voltam a ter a gripe. Então, todo ano, esse vírus muda um pouco, tá? E esse vírus é necessário fazer uma nova vacina contra o vírus da gripe. Tem doenças virais que, infelizmente, ainda não tem vacina. O vírus do HIV, que causa a doença chamada AIDS, ainda não tem vacina. E, infelizmente, os cientistas ainda precisam descobrir uma forma
para poder fabricar essa vacina, fabricar uma forma de combater essa doença. Tá? Por que isso acontece? Porque são vírus que têm muitas mutações. E o coronavírus, agora, infelizmente, esse grande período de pandemia, todas as notícias, né, são do coronavírus. O coronavírus, ele sofreu mutações. Ele já existia? Já existia. Vocês terem uma ideia, quem tem cachorro, gato em casa, que já vacinou seu cachorro e gato alguma vez, se procurar lá na embalagem, vai estar lá assim, vacina contra coronavírus. Então, já é um vírus que já existia. Então, já se vacinava nossos animaizinhos contra esse coronavírus. Só que não era um vírus que causava doença em seres humanos. E ele sofreu mudanças, ele sofreu mutações. Tá? Então, agora os cientistas estão correndo contra o tempo para descobrir uma nova vacina contra esse novo coronavírus. Tá? E a gente está quase finalizando a especialidade de vírus. E repara só, tem um requisito, ele é bem curioso, requisito número 10, que fala assim: qual a diferença entre vírus e prions? Cite uma doença causada por prions. Lá no início, quando eu comecei a falar, eu disse que o vírus não era uma célula completa, uma célula verdadeira. E o prion, o que vem a ser o prion? O prion não é vírus. É menos ainda do que um vírus. O prion é apenas uma proteína. Repara que na nossa alimentação nós comemos proteína. Existem proteínas de origem vegetal, proteínas de origem animal, tá? E fazem parte da nossa alimentação. Tá? Então, as castanhas, por exemplo, são ricas em proteína. O leite, ovos, a carne é rica em proteína. Tá? Então, repara, a proteína faz parte da nossa alimentação. Agora, existem proteínas que são defeituosas. E os cientistas descobriram que algumas proteínas defeituosas, quando ficam acumulando no nosso corpo, podem causar uma doença. Tá? Então, prions são partículas de proteína que causam infecções. Tá? Uma doença, por exemplo, olha só que nome bonito tem aqui embaixo, olha, doença de Creutzfeldt-Jakob. Nossa, difícil de falar esse nome, mas como que é essa doença? É uma doença degenerativa das células do tecido nervoso. Então, essas proteínas elas vão acumulando nas células nervosas, principalmente do cérebro, e vão causando uma degeneração dessas células nervosas. Tá? Essas doenças causadas por prions, ela pode ter uma origem genética ou não. Tá? Ela pode, por exemplo, ser adquirida pela nossa alimentação, quando nós ingerimos, por exemplo, uma carne contaminada por esses prions. Tá? Então, ficou muito conhecido aí na década de 90, nos anos 2000, uma doença chamada de vaca louca. Eles identificaram que determinadas vacas estavam tendo convulsões e viram que na carne dela tinham esses prions. Então, se a gente come um alimento de origem duvidosa, a gente pode adquirir diversas doenças. E uma delas é essa aí, olha, de Creutzfeldt-Jakob. Tá? Mas ela pode também ser adquirida de forma genética. Tá? E agora chegamos no nosso último requisito, que é mais um relatório que vocês vão fazer, e esse relatório vocês vão enviar aí para os seus conselheiros, seus coordenadores, enfim. Depois o Leandro vai dar uma dica aí como vocês vão enviar o relatório. O último requisito da especialidade, para você depois aí ser investido na especialidade de vírus, faça um breve relatório sobre uma pandemia viral e o impacto que causou no mundo. Repara que agora nós estamos vivendo uma história importantíssima, tá?
Quem fez essa especialidade no passado, talvez poderia falar de outra pandemia. Talvez da febre amarela, talvez falar da peste bubônica ou peste negra. Tá? Agora, repara, nós estamos vivendo uma pandemia, infelizmente, né? A pandemia do novo coronavírus. Então, eu sugiro que você utilize esse momento agora para poder fazer essa pesquisa, tá? Fazer a pesquisa justamente sobre o novo coronavírus. Que impacto causou ao mundo? Repara, a gente está vivendo aí diversos fatores negativos. A gente está isolado da nossa comunidade, a gente está sem poder ter reuniões do clube. Outros impactos ruins, a economia, ela está com dificuldade de se recuperar, né? Ainda não tem uma vacina contra o novo coronavírus, ou seja, a gente está vivendo uma pandemia histórica, tá? Então eu sugiro que você faça aí agora um relatório sobre esse novo coronavírus para você receber agora essa especialidade, tá certo? E olha só, quando você for pesquisar, procure em sites confiáveis, tá certo? Não vão pesquisar em sites sem nenhum critério, não, tá certo? Pode pesquisar aí no site do Ministério da Saúde, que a pesquisa vai ficar muito boa, tá certo? Muito bem, pessoal, eu finalizo